Como entender como fazer uma sonorização em um equipamento de pequeno porte? Em primeiro lugar, precisa de uma mesa de som. Outro elemento, uma caixa de som. Mas a caixa de som liga direto na mesa de som? Às vezes. Se for uma caixa passiva, precisa de ligar a potência nela. Ou seja, você tem que passar da mesa de som primeiro no amplificador de potência, para depois jogar na caixa, porque ela é passiva. Basicamente, como é que você liga uma caixa passiva numa potência? Nesse caso aqui, você pode usar dois cabos. O SPICON, que é um cabo mais seguro, ele não solta, você pode enviar o sinal mais limpo. Mas também existem caixas que também você pode ligar o P10. Ligou o P10 na caixa, você vai na potência, liga o SPICON atrás da potência, ou P10. Algumas caixas podem ser ligadas só com as duas perninhas do fio solto. Aí vai estar lá determinado: vermelho positivo, preto negativo. Se você for ligar a mesa de som numa caixa ativa, ela já tem a potência dentro dela. Então você não precisa passar por essa preocupação de ligar o SPICON ou o P10. Você vai ligar a mesa de som direto na caixa. Na grande maioria das vezes, se liga a saída P10 da mesa, que eu vou mostrar daqui a pouco, numa entrada P10 da caixa. Já está escrito Line In, de inserir input. Então você tem que entrar no Line In ou Mic In. Você vai ligar. Aqui na caixa, no caso dessa caixa, tem o controle de volume, você vai ter, porque a potência já está aqui. Em algumas situações você consegue tocar um violão em voz, por exemplo, só com a caixa. Mas tem um risco de microfonia, mas não precisa nem da mesa de som. O ideal é que você tenha uma mesa de som para você ligar seus instrumentos todos. Também tem a caixa ativa digital, as mais modernas hoje em dia. Elas funcionam com processamento digital e alto-falante de neodímio, então isso faz ela ser mais leve e menor. Essa caixa faz o mesmo som que essa e que essa, praticamente. Ou tem a mesma potência, mas ela é mais compacta. Ligada à mesa, na potência ou direto na caixa, você vai ligar o que? Os microfones. Mas existem alguns tipos de microfones específicos. Esse aqui na minha mão é um microfone dinâmico. No caso ainda esse aqui em padrão cardioide, ou seja, ele faz uma curva de captação quase parecido com o de uma maçã, assim, ó. É o microfone mais usado, um microfone dinâmico, ele é feito com uma bobina. Existe também um microfone dinâmico semelhante àquele, mas ele não tem um globo, ele é muito utilizado para microfonar instrumentos musicais, até para cantar, mas se cantar muito próximo pode ser que estoure, mas ele foi mais usado para instrumentos musicais, amplificador de guitarra, instrumento de percussão. Esse microfone, que é semelhante a esse na construção, não a marca, mas a construção, ambos são dinâmicos, cardioide, mas esse tem o globo, que protege, tem um filtro de pop, né? E esse já não tem o filtro de pop, que ele permite você chegar mais próximo do instrumento. Esses dois microfones vão ser os microfones mais utilizados, assim. Quem trabalha com pequeno porte, palestrante, DJ, ou músico de barzinho, ou músico de uma banda pequena, vai usar basicamente esses dois microfones de acordo com a necessidade. São os microfones mais comuns. Mas também existe o microfone condensador. Ele já não é construído com essa bobina. Ele tem uma construção diferente. Ele é alimentado por uma coisa chamada Phantom Power, que na mesa de som tem um botão Phantom Power 48 volts. Ele só funciona se você tiver isso ativado na mesa de som. É um microfone muito bom para captar prato, violão. Não é muito utilizado em situações de pequeno porte, mas é um microfone que pode captar. Ele tem esse microfone aqui, que é o que está fazendo essa captação da voz agora. É um semelhante, um idêntico a esse. É um microfone condensador. Ele tem um realce de brilho, de agudo, muito utilizado para prato, microfone para violão, até para voz. Ele é bastante versátil. Numa situação mais adversa ou privilegiada, tem um microfone sem fio, porque aí ele já tem uma base aqui que recebe o sinal dele, ele transmite o sinal sem fio para cá, e essa base está conectada
à mesa de som. Então eu tenho mobilidade, geralmente até 50 metros, 25 metros, sem um fio para me atrapalhar, para me movimentar e tudo mais. Também não é muito utilizado em sistema de pequeno porte, mas para palestra, por exemplo, ele é bastante útil. Então está sendo muito utilizado hoje em dia. Inclusive existem alguns preços acessíveis. Mas aí você ligou os microfones. Aí você precisa ligar um instrumento na sua caixa, numa das suas caixas. Você também vai utilizar o famoso cabo P10. Nas mesas de som existe a entrada line in. Então você tem que plugar o seu cabo P10 no seu instrumento e na entrada line in da sua mesa de som. Também é muito utilizado, por exemplo, se você quiser ligar um computador. Às vezes é um DJ, não é só um músico. Você quer ligar um computador, e aí você vai ligar um cabo como esse, aqui P2 estéreo, um celular, um computador. Do outro lado você pode ter o que na ponta? Um cabo estéreo, né? 2 P10. Você pode ligar em 2 canais da mesa de som. Algumas mesas você vai ter que ligar no canal esquerdo e direito e virar o pan de um canal para a esquerda e outro para a direita, total. Ou tem algumas mesas que já existe a opção de você ligar os 2 conectores no mesmo canal e ele vai transferir o sinal estéreo para as caixas de som, se você tiver um par de caixas ligadas em estéreo. Essas são as principais conexões que vão acontecer. Tá, para ligar o microfone, cabo XLR. Na maioria das mesas, XLR fêmea conectado no microfone, com travo. Na outro lado da mesa, XLR macho. Ou às vezes P10. XLR, P10 também pode acontecer. Você vai na sua mesa de som, sempre vai ter essas 2 entradas. Algumas mesas mais modernas não tem. É só XLR macho. Então você consegue ligar o seu celular, seu computador pelo cabo P2, P10. Pelos conectores XLR você conecta os seus microfones. A saída da mesa para as caixas, na grande maioria das vezes, é feita por XLR também. Na saída da mesa, main out, XLR fêmea, line in da caixa, XLR macho. Então, recapitulando, da mesa de som para potência, na maioria das vezes é XLR dos 2 lados, macho e fêmea. Pode ser XLR P10 também, depende do tipo de potência. Nas caixas ativas, pode ser P10 ou XLR, existem as 2 opções. E você vai ter que ir lá e conferir o volume do canal relacionado. Hoje em dia, com os sistemas mais modernos, mais compactos, também existem as mesas de som mais compactas. Que é o caso dessa daqui. Essa é uma mesa bem maior, com muito mais capacidades que essa daqui de cima, que é uma mesa mais simples, mas é mais compacta. Só que ela é controlada virtualmente. Também existem mesas parecidas com essa aqui, ainda com os faders, que também podem ser controladas à distância, via Wi-Fi, por um tablet ou até mesmo pelo celular. O que faz com que tudo fique mais compacto. Ao invés de eu ter que levar isso e isso para um evento, eu vou levar só essa parte aqui, só essa mesa, talvez o microfone sem fio e essa caixa. E um cabo, ou 2 cabos, se eu tiver 2 caixas dessas. Então ficou muito mais compacto para poder fazer som de pequeno porte de nível profissional. As mesas de som digitais, hoje em dia, são baseadas somente nas conexões. E elas são todas controladas por tablet ou até mesmo celular. No caso dessa, é uma mesa muito mais moderna, que tem muito mais recursos do que a mesa analógica mostrada, mas ela é menor e mais compacta, que ela está presa num rack, mas ela tem menos de 20 centímetros de largura, menos de 20 centímetros de profundidade, no máximo 45 centímetros de frente. Então hoje em dia se usa muito. Ela é controlada via Wi-Fi, menor em proporção da mesa analógica mostrada antes, mas que tem mais recursos do que a mesa mostrada antes, analógica. Acredito que esse seja o futuro.